Olá, meu querido irmão, Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eliel, superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical da IAD Glória. Estão aqui comigo nessa oportunidade nossa irmã Vera, que aqui nos auxilia, também é coordenadora da nossa Escola Bíblica Dominical. Também o nosso irmão Bob, que nos auxilia aqui nesse projeto, de transmissão, gravação e transmissão da aula da Escola Bíblica Dominical para você, De repente não tem a oportunidade de ir à igreja, ou que mesmo da igreja procura um subsídio um pouco maior para estar lhe auxiliando, ou de repente você é professor de Escola Bíblica Dominical, enfim. Nós temos a alegria e o prazer de ajudar você a conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos dar sequência ao nosso trimestre, o primeiro trimestre de 2022. Vamos para a lição de número 2, que ela tem como tema a inspiração divina da Bíblia. Nós vamos estar estudando nessa lição de onde é que vem a inspiração da palavra de Deus. Por que é que nós falamos com tanta autoridade da palavra de Deus? O que é que diferencia a palavra de Deus, por exemplo, de outros livros ou de outras literaturas? Nós vamos estar vendo nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus ela tem diferenciais, E quais são esses diferenciais? Nós vamos estar aprendendo com a graça de Deus. Fique conosco. Se você já foi inscrito no canal da IAD Glória, ative o sininho ou compartilhe para alguém, mande para alguém para assistir a aula da Escola Dominical, tá bom? Se você não for ainda inscrito no canal, quero lhe pedir, sugerir, se inscreva no canal aqui da IAD Glória, para que você possa ter acesso aos conteúdos toda terça-feira, quando a gente lançar a partir das 19 horas, tá bom? Ative o sininho, que aí vai para você a notificação, você assiste a aula da Escola Bíblica Dominical. Meu irmão, estou muito feliz de ter você aqui conosco, tá bom? Seja muito bem-vindo. Pode interagir, comentar, compartilhar com alguém, enfim. Faça parte desse trabalho para a glória de Deus. A inspiração divina da Bíblia é a nossa lição número 2. O texto da lição está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo número 16. Verdade prática da nossa lição. Nós costumamos dizer que a verdade prática é um resumo da nossa lição. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Essa é a verdade prática da nossa lição. Nós costumamos dizer, que ela é um resumo da lição. Então, nós vamos estar entendendo aqui que a inspiração da Bíblia ela é divina, verbal e plenária. Vamos entender o conceito dessas duas palavras aqui. O que é a inspiração verbal, a inspiração plenária, nós vamos entender, tá bom? E vamos entender nessa aula da Escola Bíblica Dominical que a Bíblia, por completo, do Gênesis ao Apocalipse, ela nos ensina, nos corrige, nos instrui, enfim, ela aponta para nós o caminho que nós temos que tomar, a direção. Então, nós vamos tratar aqui, nessa lição, desses temas. Peço a sua atenção para a gente poder aproveitar a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro, capítulo número 1, versículo 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Esta é a leitura da palavra de Deus sobre a qual nós estaremos estudando nessa lição, tratando acerca da inspiração divina da Bíblia. Nós vamos estar refletindo sobre
essa inspiração. E vamos ver que a própria Bíblia, ela reivindica a sua inspiração divina, tá? Segundo, nós vamos evidenciar que as limitações humanas, elas não anulam a inspiração divina. Não é porque a Bíblia foi escrita, né, por homens falhos, faltos, obviamente, todos eles tinham as suas falhas, as suas faltas, que ela deve ser desacreditada ou que não devemos acreditar nela, né? Nós vamos entender o porquê, o que é essa relação aí durante a explicação da nossa lição. E terceiro é explicitar que o Espírito Santo ele atua na regeneração e iluminação do pecador e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. A Bíblia ela tem alguns diferenciais. Dentre eles é que aquele que lê a Bíblia, ele, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, não vê a Bíblia como um livro comum, vê a Bíblia como a palavra de Deus e a Bíblia transforma a vida dele. E, na realidade, nós acabamos introduzindo aqui já a resposta para uma pergunta que nós colocamos aqui na programação para fazer. O que é que faz a Bíblia ser diferente de outros livros? O que é que faz a Bíblia ser diferente de literaturas consagradas em todo o mundo, por exemplo? De homens que foram verdadeiros escritores, capazes de arrebatar o sentimento, o entendimento ou de uma população, de uma época, de uma geração ou de várias gerações através dos seus escritos. O que é que diferencia a Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia ela é o livro mais vendido do mundo, mais traduzido do mundo, né? E mais lido do mundo também. E por quê? Onde é que está o diferencial da Bíblia? O diferencial está exatamente no que nós estamos estudando nessa escola dominical, na sua inspiração. A inspiração da palavra de Deus é o que faz ela ter, vou usar esse termo aqui, não vou usar, eu ia usar o termo sucesso, mas não é sucesso, é eficácia no seu propósito. A inspiração faz com que a palavra de Deus ela tenha eficácia no seu propósito. Qual que é o propósito da Bíblia, da palavra de Deus? Primeiro, revelar Deus ao homem. A palavra de Deus, ela revela o caráter, os atributos de Deus. Ela revela a maneira como Deus se comunica com o homem. Ela mostra o poder e a operação de Deus, né, na terra. E isso é muito importante. E é por isso que a Bíblia tem esse diferencial, inspiração. Então, o que faz a Bíblia ser, para a gente consolidar esse entendimento introdutório aqui em seguir, o que faz a Bíblia ser o livro mais vendido do mundo, o livro mais poderoso do mundo, é a sua inspiração. E a inspiração transforma. Esse poder de transformação da vida humana, somente a palavra de Deus tem na sua completude. Não estou dizendo aqui que outra literatura não transforme, não. Eu mesmo, por exemplo, vou contar aqui um testemunho do ponto de vista profissional. Eu fui transformado, minha visão profissional, né, foi transformada a partir do momento em que eu li um livro de um autor chamado Bob Pfeiffer. Ele escreveu um livro e o tema do livro, o título do livro dele era Dobre Seus Lucros. Bob Pfeiffer, depois você pode pesquisar aí. Eu fui transformado profissionalmente, né? Mas moldado o caráter do ponto de vista de crença, de fé, de atitude, de visão de mundo, de visão de salvação, somente a palavra de Deus. Ela é completa. Eu fui transformado por um livro em uma área da minha vida. A Bíblia me transforma por completo. A Bíblia me mostra por completo o caminho. Então, aí está o grande diferencial da palavra de Deus. A inspiração bíblica, nós vamos estar vendo aqui no primeiro tópico da lição, a palavra-chave dessa lição é inspiração, tá? A doutrina da inspiração bíblica. Aonde é que nós enxergamos a inspiração bíblica como base para dizer que a palavra é inspirada pelo próprio Deus? Nós vamos ver em todas as escrituras. A própria Bíblia, ela reivindica para si essa inspiração divina. Ela mesma diz. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós enxergamos muitos profetas, né, os homens de Deus, quando iam falar em nome de Deus, a palavra do próprio Deus, eles diziam assim, assim diz o Senhor. E essa inspiração já demonstra, essa inspiração dos homens em usar esse termo, já demonstra que ela é divina.
que a palavra de Deus é divina. Então, qual é a base que nós temos para dizer que a inspiração bíblica é divina? Os escritos bíblicos mostram para nós, porque os profetas usavam sempre essa expressão, assim diz o Senhor. Moisés usou outra expressão e disse, escreveu todas as palavras do Senhor, foi a expressão que Moisés usou. Jeremias ele foi advertido pelo próprio Deus para não esquecer nenhuma das palavras que o próprio Deus tinha dado para ele. No Novo Testamento nós encontramos outras coisas interessantes. Por exemplo, o apóstolo Paulo já não usando mais a frase dita no Antigo Testamento, assim diz o Senhor, mas o apóstolo Paulo usou frases que atribuía ao Espírito Santo. Ele dizia, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo fala, as coisas que brevemente devem acontecer, demonstrando essa inspiração divina quando eles falavam da palavra de Deus, anunciavam a palavra de Deus aos homens, tá bom? Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica, ela veio da parte de Deus. Então, você pega a palavra de Deus aqui, do Gênesis até o Apocalipse, toda ela saiu do próprio Deus. Uma coisa muito interessante, que nós vimos na lição da semana passada, é que a Bíblia, ela demorou para ser compilada, né, todos os livros, aproximadamente 1.600 anos. Entre, 1.600 anos, né? Um pouco mais de 40 pessoas foram responsáveis por dar sua contribuição aqui, homens, desde Moisés, já no Pentateuco, até João no Apocalipse, na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação do Senhor Jesus Cristo, né? Passando pelo apóstolo Paulo, pelo profeta Jeremias, Isaías, enfim, vários outros que fizeram parte dessa história, aproximadamente mais de 40, né? E você não encontra contradição na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Todos eles falando de assuntos que eram ligados. Nós enxergamos, por exemplo, Moisés, quando ele conta a história da criação, ele fala que Deus, depois que descobriu o pecado de Eva, ele deu um castigo. E disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, se referindo já a Cristo. Moisés, milhares de anos antes, né, escreveu isso. Depois isso foi se confirmando. O profeta Isaías profetizou, né, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, que é um texto que a gente usa muito no Natal, né, e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vários outros profetas vieram confirmando Jesus, a exemplo de Daniel, que confirmou o reinado de Jesus, que viria e iria se sobrepor ao reinado de todos o governo humano que tinha até o momento, né? E isso aconteceu quando a Virgem concebeu e deu à luz ao próprio Cristo. Então, nós enxergamos a palavra de Deus ela se complementando. Como é que pode? Um livro que foi escrito em aproximadamente 1.600 anos, mais de 40 autores, e não haver nenhuma contradição. Nós não encontramos contradita na palavra de Deus. Não existe oportunidade para réplica na palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é muito completa. E sabe por que ela é perfeita? Porque ela tem inspiração divina. É o primeiro subtópico aqui dessa lição. E essa inspiração, ela é primeiro verbal. Porque o que é que tem inspiração verbal? Deus soprou a palavra dele através da inspiração do Espírito Santo aos santos homens de Deus. Deus falou, Deus verbalizou para vários deles, para muitos deles. Deus informou claramente através do Espírito Santo o que eles deveriam escrever, o que eles deveriam colocar, o que eles deveriam orientar. O maior exemplo disso nas Escrituras, nós vamos olhar lá para Moisés, que escreveu a lei mosaica completa, né? E ali foi Deus dizendo para ele cada passo, como deveria ser. E Deus foi muito detalhista em algumas coisas, inclusive. Então, nós atribuímos essa inspiração bíblica a ser verbal, primeiro porque Deus quem soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Não foi qualquer outro. Então, a Bíblia ela tem essa inspiração verbal porque Deus ele soprou àqueles homens essa tão grande missão de escrever e serem fidedignos àquilo que estavam ouvindo do Senhor. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras.
Deus não errou em absolutamente palavra nenhuma na Bíblia. Os homens de Deus não erraram em absolutamente palavra nenhuma. Tudo que está por um determinado motivo. Além da inspiração verbal, também tem a inspiração plenária. Quando eu ouvi esse termo aqui, inspiração plenária, eu pensei em plenário, né? Plenário, auditório, pessoas, enfim. Mas não é isso que esse termo está se referindo. Esse termo aqui de inspiração bíblica é plenária, refere-se à plenitude. A inspiração ela ser total e completa, ou seja, plena. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nesse aspecto nós confirmamos que a Bíblia não apenas contém, como alguns ensinam, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus. E, sobretudo, inspirada, plena, sem erro e sem falta nenhuma. A palavra de Deus ela é plena. A inspiração divina ela é completa em relação às Escrituras, tá bom? Vamos passar para o próximo tópico, inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. E o Espírito Santo ele garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Olha que coisa interessante. Somente alguém inspirado pelo Espírito Santo de Deus podia ser tão assim, perfeito e completo, porque nós vamos ter, sendo escritor da Bíblia, nós vamos ter homens que foram criados em palácios, como é o caso de Moisés, que foi criado em palácio, como é o caso de Daniel, que foi criado em palácio, né? Mas nós vamos ter homem que veio da roça, como é o caso do profeta Isaías, como é o caso de Pedro. Homens que vieram assim, do nada, homens que não eram letrados, versados em letra. Nós vamos ter vários homens realmente, que já tinham uma capacidade na estrutura. O apóstolo Paulo, nós inclusive estudamos no último trimestre, era um maior exemplo disso, tá? Então, nós observamos que foi o Espírito de Deus que garantiu para cada um, dentro das suas liberdades, dentro das suas capacidades, que eles fizessem aquilo que o Senhor ordenasse e a palavra de Deus fosse inspirada e tão perfeita, tá bom? Uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo também inspirou a cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Agora, um ponto muito importante, a limitação. Você viu que eu falei aqui agora há pouco, nós temos homens de um nível intelectual muito elevado, a exemplo do apóstolo Paulo, como nós citamos, a exemplo de Daniel, Moisés também tinha uma capacidade muito grande, né? Moisés foi criado num palácio do rei. Então, eram homens assim, bem preparados. Mas nós tínhamos homens também que tinham uma capacidade intelectual um pouco mais limitada. Agora, nós vamos valorizar os escritos, por exemplo, de Paulo e desvalorizar o que Pedro escreveu? Não podemos fazer isso. Por conta do nível da limitação humana? Não podemos, sabe por quê? A palavra de Deus não se prende à limitação humana. A inspiração divina não se prende à limitação humana. Nós não podemos diminuir o valor da palavra de Deus com base em quem a escreveu. Até porque, como a própria palavra de Deus disse em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 20 e 21, foram santos homens de Deus que participaram desse grande projeto de escrever, inspirado pelo Espírito Santo, de escrever a palavra de Deus, né? Então, nós temos essa obrigação de entender que o fato de existirem limitações nos seus autores, que apesar de tudo todos eram homens, todos falhos, né? Isso não diminui nada o poder, a eficácia da inspiração, dos escritos e da palavra de Deus, tá bom? A Bíblia ela tem diferentes gêneros literários. Na realidade, quase que todos os gêneros literários estão dentro das Sagradas Escrituras. Nós vamos observar assim que uns escreveram como gênero, como foi o caso de Samuel, que escreveu como uma narrativa, né? Contando a história, narrando a história. Outros com poesias, como foi o caso dos Salmos, que tem alguns que são de Davi, outros de Asaf, de outros salmistas também.
quando foi feita a compilação dos salmos, né? Nós enxergamos também esse gênero literário. Provérbios, que são ensinamentos, sabedoria, né? Palavra de sabedoria, nós vamos enxergar o livro de Provérbios sendo escrito. Enfim, vários outros autores usaram estilos bem próprios para escrever, e usaram também figura de linguagem, parábolas, como Jesus usou muito, Paulo usou algumas, né? Davi nos Salmos também usou algumas, Salomão também usou algumas, enfim. E nós enxergamos que a palavra de Deus, ela tem assim, ela é um prato cheio, né? Para aqueles que gostam de diversos gêneros literários, e se tiver preferência por algum, vai no que você tem preferência. Você gosta de salmos, se você gosta de palavras de sabedoria, eu sou um amante do livro de Provérbios. Eu já reli várias vezes o livro de Provérbios, que é um tipo de literatura, de ensinamento que eu gosto muito, tá? O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. E aí nós voltamos a repetir, não é por conta do gênero literário que nós não vamos acreditar na palavra de Deus. Mas o escritor de Lamentações, o escritor de Provérbios tem um gênero que não me agrada, ou que isso... Salomão em Cantares usou uma figura muito de linguagem, muito abusiva, enfim. É a palavra de Deus, isso não tira a inspiração dela, em hipótese nenhuma, e nem o poder dela, tá bom? E além disso também foi-se utilizado a linguagem do senso comum, que a palavra de Deus é simples de entendimento, apesar de ter vários gêneros literários, mas ela é simples de entendimento, e a gente precisa ter essa concepção. Muitos termos que foram utilizados dentro da palavra de Deus foram termos comuns, recorrentes do dia a dia, coisa realmente do senso comum. Por exemplo, Josué fez alusão na batalha, né? Josué fez alusão ao nascer do sol, que a gente usa a expressão, né? Nascer do sol. Na batalha contra os amorreus foi registrado o termo sol parou, que a gente usa até hoje, inclusive nas nossas pregações. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Deus tem o poder para fazer todas as coisas, não é uma contradita ao que é científico. Não é uma contradita aquilo que é científico. É que Deus tem o controle de todas as coisas, e os escritores foram inspirados a tratar disso com muita alegria, tá bom? O Espírito Santo e a Bíblia, a inspiração do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos alguns modelos de operação. Por exemplo, nós vemos Deus tratar diretamente com o homem, como foi o caso vamos usar aqui Adão, né? O primeiro exemplo da Bíblia, que Deus falou com ele verbalmente, literalmente, ele ouviu a voz de Deus. Deus ouviu a voz de Adão naquele momento. Vamos usar também o exemplo de Moisés, né? Mas nós também vemos o Espírito Santo agindo, inspirando outros homens. Exemplo de Sansão, que o Espírito de Deus se apoderava dele. Há o exemplo de Gideão, que o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. Há o exemplo de Davi, que o Espírito Santo de Deus se apoderou dele quando ele foi ungido rei. Então essa atuação do Espírito Santo ela mostra que Deus, ele já desde o princípio, já desde o Antigo Testamento, ele já se utilizava do Espírito Santo como instrumento de inspiração para os homens. Ele não somente verbalizava, mas o Espírito Santo também encorajava, estimulava, guiava, orientava aqueles homens de Deus, tá bom? Então, essas declarações, os textos e os exemplos que nós citamos, atestam que o Espírito Santo é também uma fonte originária de inspiração no Antigo Testamento. Não só a palavra verbalizada do próprio Deus, mas o Espírito Santo também operando. E no Novo Testamento, então, aí é que nós enxergamos que o Espírito Santo, ele apoiou a igreja, ele ajudou a igreja, ele orientou, ele direcionou. Em determinados momentos, o próprio Espírito impediu Paulo de fazer viagens. O Espírito de Deus foi quem direcionou os homens que deveriam ser consagrados e separados para o ministério e enviados para a obra missionária. Foi o Espírito Santo quem fez. Então nós enxergamos o Espírito de Deus, ele operar. E nos dias atuais, através da palavra de Deus, nós enxergamos o Espírito de Deus operar. Porque Jesus disse que o Espírito Santo ele enviaria o Consolador
que é o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito ele ia testemunhar e esclarecer aos homens do pecado, da justiça e do juízo. Foi Jesus que disse isso, que o Espírito Santo, o Consolador que seria enviado, ele iria advertir, esclarecer os homens do pecado que eles cometiam, que eles cometem, da justiça, ou seja, que eles precisam andar em justiça diante de Deus, e também do juízo, ou seja, que todas as obras que nós fazemos, nós daremos conta diante de Deus. Então, o Novo Testamento tem essa inspiração e nos dias atuais, os homens são, ao ler as Sagradas Escrituras, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Gálatas 1, 8 e 9, qualquer outro evangelho, nem que um anjo desça do céu, pregando qualquer outra palavra que não seja essa, seja considerada maldição, anátema, no meio de vós. Ou seja, nós não temos uma revelação nova. A revelação que nós temos é a palavra de Deus. Toda revelação tem que ser submetida à palavra de Deus. Se passar pelo crivo da palavra de Deus, aceitamos. Se não passar pelo crivo da palavra de Deus, tchau e obrigado. E Deus lhe abençoe. E siga o seu caminho, porque não tem espaço para outra revelação, não ser dentro da própria palavra de Deus, tá bom? Eu vou finalizar com uma parte da declaração de fé da nossa igreja em relação à inspiração divina. Nós professamos crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. E assim nós finalizamos essa lição aqui. Nós esperamos que você tenha aproveitado um pouco. Na próxima lição nós vamos tratar sobre a inerrância da Bíblia. Será que tem algum erro na palavra de Deus? E nós vamos ver a inerrância da palavra de Deus. O próprio termo já fala, né? Na palavra de Deus não tem espaço para erro, tá bom? Então, lhe aguardo na próxima semana. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.